Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o professor Dermes e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre alguns temas para a gente agregar no nosso mérito científico. Bom dia, Dermes, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Bom, para começar, eu queria saber um pouquinho da sua formação, como você se formou, em qual curso você se formou e por quê. Eu me formei em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia. Eu fiz licenciatura, concluí em 2022 e vou concluir o bacharelado esse ano. Bom, então, começando as perguntas da nossa entrevista, eu queria saber o que são ecossistemas e qual a importância deles na vida humana. Os ecossistemas são comunidades de seres vivos que interagem entre si dentro de um ambiente, né? Quando a gente fala da importância dos ecossistemas para o ser humano, é importante a gente lembrar que o planeta ele forma um ciclo, né? Todos os seres vivos devem viver em harmonia. Então, quando a gente fala da importância de espécies no geral para a raça humana, é porque a gente tem que pensar que nós precisamos deles, né? Para regular as cadeias alimentares, né? Aliás, nós como somos seres heterótrofos, né, consumimos, não produzimos nosso próprio alimento, precisamos muito desses seres vivos para nossa alimentação, por exemplo. Ok. E como a gente pode definir um bioma? Como você definiria um bioma? O bioma, ele é um conjunto de características físicas de um determinado ambiente, como vegetação, clima, relevo, solo e as espécies que fazem parte deste local. Bom, a gente sabe que tem algumas diferenças entre bioma e ecossistemas, mas que eles também estão bem integrados. O que você pode falar sobre isso? Os ecossistemas se desenvolvem dentro de um bioma e as características de um bioma também levam em conta um ecossistema. Então, são coisas que estão diretamente relacionadas. Bom dia, Dervis, tudo bem? Equipe da TBR, da Alfa. E o nosso foco que a gente resolveu aprofundar diante do tema é o cerrado. Como o cerrado é caracterizado em termos de vegetação, fauna, clima, essas coisas? O cerrado ele é um tipo de bioma, ele é um bioma tipicamente brasileiro, né, que a gente encontra aqui no Brasil, e ele é um bioma que ele é caracterizado por um clima tropical, quente e seco, com influência da continentalidade, né, nessa parte do território. Ele é caracterizado por uma vegetação de árvores de médio porte, de galhos retorcidos, de troncos finos, com cascas grossas, né? Porque é uma vegetação adaptada a esse clima seco, né? De fato. Entre as principais espécies, nós conseguimos encontrar espécies como o tamanduá-bandeira, os veados que a gente vê lá na canastra também. Com relação ao solo, a gente encontra bastante latossolo vermelho nessa região, que é um solo que foi muito intemperizado no decorrer dos tempos. O Brasil tem muitos biomas. Quais são as principais diferenças entre o cerrado e grandes biomas, como a Amazônia, a Caatinga? A Caatinga ela é de um clima semiárido, é muito seco. O Cerrado ele é seco, mas ainda tem chuva, né? Chove bastante no verão, né? O inverno é mais seco. Já a Amazônia é de um clima equatorial, chove bastante, quente e úmido, chove o ano inteiro. Então essas diferenças com relação à umidade vai influenciar totalmente, principalmente nas espécies vegetais que a gente encontra na região. A floresta amazônica é uma floresta densa, né? Se a gente olha para cima, a gente não consegue ver o céu, porque as copas das árvores elas fecham. Já o cerrado é um bioma que a gente encontra uma vegetação esparsa, que a gente fala, né? Onde as árvores são distanciadas umas das outras, as folhas da floresta amazônica são latifoliadas, são folhas grandes, né? Fazem muita fotossíntese. Já as folhas do cerrado são folhas pequenas, fazem pouca fotossíntese por causa dessa falta de água, né? Dessa pouca disponibilidade de água. Agora a gente vai falar mais relacionado com a sociedade, com as pessoas que vivem lá. Você sabe quais são as principais atividades econômicas do cerrado? Sem dúvidas, aqui na nossa região, a principal atividade econômica é a agropecuária, né? Grãos como soja, milho, sorgo, né? Alguns lugares a gente pode encontrar cana-de-açúcar, né? O mais comum, de fato, é a agricultura. Qual a influência das características do cerrado, na economia principalmente, como agricultura, pecuária, extrativismo, essas coisas? É que o Cerrado nem sempre foi uma área muito explorada, né? Aqui no Brasil. Por quê?
O latossolo vermelho, que eu comentei anteriormente, ele é um solo pouco fértil, justamente por causa que sofreu muito intemperismo, perdeu os nutrientes ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, achava-se que o cerrado não era produtivo, a gente não conseguiria produzir, não conseguiria plantar aqui. O que mudou com o decorrer dos tempos. Com a Revolução Verde, a evolução das técnicas de plantio, de agricultura, principalmente por parte da Embrapa, né, a nossa empresa brasileira responsável por essa questão, a gente vai ver que a gente consegue utilizar o cerrado para plantio, né, através dos fertilizantes. Então são características que vão influenciar nesse modelo econômico que a gente tem na região. Nós gostaríamos de saber como a degradação ambiental no Cerrado afeta a qualidade de vida e renda das populações locais. A degradação ambiental do cerrado, ela influencia diretamente no nosso dia a dia, na nossa vida. As árvores, elas servem como um regulador térmico. Então, se a gente desmata muito, vai ficar mais quente. Isso é lógico, isso é óbvio. E outra coisa que é muito importante da gente pensar são nas espécies que vivem no cerrado. Por exemplo, o lobo-guará, que eu não citei mais cedo. O lobo-guará é uma espécie importantíssima do cerrado e que nos últimos 10, 20 anos, a gente tem encontrado muito aparecimento dos lobos-guarás nas cidades. Por que isso tem acontecido agora e antes não acontecia? Por causa da destruição do habitat desses animais, desses seres vivos. É importante a gente pensar também que as espécies nativas do cerrado, elas são próprias para essas espécies de animais, por exemplo, né? A fauna está diretamente relacionada à flora. De que forma a expansão agrícola no Cerrado está ligada à pobreza e à desigualdade social? Então, por exemplo, se a gente pensa no modelo de produção da monocultura, da soja, por exemplo, que é muito comum na nossa região, ele é um modelo que, atualmente, ele é caracterizado por uma agricultura intensiva. O que seria essa agricultura intensiva? É uma agricultura com uso de alta tecnologia, com uso de fertilizantes avançados, sementes geneticamente desenvolvidas, com uso de agrotóxicos, né, muito bem desenvolvidos. E para a pobreza e desigualdade social, vai ter um impacto que se eu tenho, por exemplo, um maior uso de tecnologia na produção, maior uso de máquinas agrícolas, por exemplo, consequentemente, eu tenho menos pessoas trabalhando nas lavouras. Então, isso impacta diretamente nessa questão do vínculo empregatício, né, da renda dessas pessoas. Então, contribui para a desigualdade social de alguma forma. Como você vê o futuro do Cerrado se não houver mudanças na forma de exploração do bioma? Eu acho que não há futuro. Se a gente não preserva, né? Se a gente não cuida bem dos recursos que a gente tem, da natureza, a gente não vai ter aonde morar. Se a gente continuar desmatando do jeito que a gente faz, né, sem preservar de fato o nosso bioma, muito capaz que a gente chegue numa situação de clima árido, né? Até a possibilidade da gente provocar desertificação nos solos, né? Agora, você acredita que unir os valores dos ecossistemas ou biomas com a economia pode reduzir a pobreza da população? Olha, reduzir a pobreza é uma coisa complicada, né? Porque para a gente poder reduzir essa pobreza, tem vários outros condicionantes que estão envolvidos nisso. Mas, com certeza, uma economia sustentável vai poder auxiliar a gente fazer um melhor manejo desse ecossistema. Que a gente continue extraindo os recursos que a gente necessita, mas de maneira sustentável, para que esses recursos não se acabem, né? Não sejam escassos. Bom, Dermes, foi isso. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. É isso, galera. Muito obrigada. Tchau!